Boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Hoje é 14 de outubro de 2016. Vamos iniciar pela nossa prece, depois nós vamos fazer uma rápida recapitulação do estudo da semana passada, tá bom? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos e estamos unidos em torno da obra Paulo e Estevão. Essa obra, Senhor Jesus, que desperta em nós um grande respeito pelo trabalho realizado por Emmanuel, retratando toda a história do cristianismo primitivo. Como nos falta, Senhor, sentimento necessário para mergulharmos nas emoções dessa obra. Como nos falta, Senhor Jesus, o poder de visualizar. Nós te rogamos, Divino amigo, que nos conduza nessa viagem, que nos ajude a rever os quadros, a sentir um pouco, porque contigo, Senhor, nós conseguimos voar um pouco mais além da vida física ilimitada. Ajuda-nos a dilatar a consciência para sentirmos Paulo e vivermos, Senhor Jesus, por um momento, esses grandes ensinamentos. Muito obrigado, Divino amigo, que os amigos espirituais nos conduzam, nos inspirem, porque todos nós, Senhor, aqui estamos, reunidos em Teu nome. Então, vamos rever. Paulo já está em Jerusalém, a pedido de Tiago, não estava em sua programação vir a Jerusalém. A programação de Paulo era ir para Roma. Ao chegar em Jerusalém, aguardou, conforme foi orientado, a visita de Tiago. Ele não foi direto para a igreja do caminho, foi para a casa de um irmão. Lá Tiago foi visitá-lo e contou tudo o que os fariseus, os judeus, queriam fazer com Paulo de Tarso. Como Paulo, apesar de ter saído de Jerusalém, mas se tornou um grande divulgador do cristianismo, principalmente para os gentios, as sinagogas das outras cidades ficaram vazias. Então, os responsáveis por cada sinagoga começaram a enviar cartas para Jerusalém, informando o estrago que Paulo estava fazendo. Estava esvaziando as sinagogas, divulgando o cristianismo, pervertendo a humanidade. Então, a única forma dos judeus poderem prender Paulo de Tarso seria atacar a igreja de Jerusalém e retomar todas as perseguições. Então, o que os judeus desejam? Eles querem que Paulo se submeta a ir até a sinagoga por 7 dias, acompanhando todo o ritual que é realizado sobre alguns cidadãos que se comprometeram, que se candidataram a ser um nazireu. Então, para esse trabalho era necessário fazer, inclusive, um pagamento, não era isso? Para todo esse ritual. Paulo falou que não teria esse dinheiro. Ele disse, não tem problema, eu me submeto. Então, Tiago se comprometeu em pagar, fazer toda essa despesa.
O mais bonito é que houve entendimento entre os dois, porque Paulo tinha em Tiago um inimigo, na verdade. Ele não conseguia aceitar o que Tiago estava fazendo com a Igreja do Caminho, transformando em uma verdadeira sinagoga. Então, nesse diálogo dos dois, o Tiago pôde falar a Paulo que ele também fazia um sacrifício durante esses 20 anos. E aí, Paulo conseguiu realmente entender Tiago, se entenderam, se tornaram realmente, passaram a respeitar um ao outro, e começou esses 7 dias de rituais. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 17, e vai até o 36. Posso ler? Atos é escrito por Lucas. Vamos ver o que Lucas conta dessa passagem aqui. Quando nós chegamos em Jerusalém, encontro com Tiago Menor, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Depois de saudá-los, explicava uma a uma cada uma das coisas que Deus fizera entre os gentios através do seu serviço, retratando tudo o que Paulo havia feito. Só que aqui é toda uma linguagem simbólica, uma linguagem literária. Vamos tentando encaixar as peças. Isso. Os que ouviram glorificavam a Deus e lhes disseram: observe, irmão, quantas miríades dos que creem há entre os judeus, e todos são zelosos da lei. Mas foram instruídos a teu respeito, que ensinas a todos os judeus que vivem entre os gentios a apostasia de Moisés, dizendo para eles não circuncidarem os filhos, nem andarem nos costumes. Portanto, o que fazer? Sem dúvida, ouvirão que chegastes. Desse modo, faze isto que estamos te dizendo. Há entre nós 4 varões que estão fazendo voto, que são justamente os 4 nazareus. Toma-os, purifica-te com eles, paga a despesa por eles para rasparem a cabeça, e todos saberão que não há nada daquilo que foram instruídos a teu respeito, mas que tu mesmo também andas guardando a lei. Então quando nós começamos a ler isso aqui, a gente não consegue entender verdadeiramente o que aconteceu. Nós acreditamos que Paulo se submeteu à lei, mas nós não sabemos o porquê. Entendeu? Aí vamos lá, ele continua. A respeito dos gentios que creram, nós já escrevemos, tendo decidido que eles evitem o que é sacrificado aos ídolos, o sangue, o animal, o estrangulado e a infidelidade. Então, no dia seguinte, tomando os varões, que são os 4 nazireus, e purificando-se com eles, Paulo entrou no templo, anunciando o término dos dias da purificação, até que fosse oferecida para cada um deles a oferta. Quando estava prestes a se consumar os 7 dias, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, incitaram toda a turba, o grupo, e lançaram as mãos sobre eles, gritando: varões israelitas, socorrei-nos! Este é o homem que por toda parte está ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E ainda introduziu gregos no templo, e tornou comum este lugar santo, pois tinha visto Trófimo. Lembra que ele colocou Trófimo lá dentro? Ele convidou Trófimo, e Trófimo se comportou. E aí os judeus já aproveitaram: olha, ele está trazendo um gentio para dentro da sinagoga, ele não pode fazer isso. Aqui eles estão citando isso. O Éfeso, na cidade com ele, o qual supunham que Paulo havia introduzido no templo. Agitou-se toda a cidade e houve aglomeração do povo. Depois de agarrarem a Paulo, o arrastaram para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Estavam procurando matá-lo, quando chegou o relato ao Quilarca. Quilarca, gente, no 7. É o comandante, trata-se de um cargo relacionado ao exército romano,
que dava ao titular a responsabilidade de comandar. Então era o comandante da tropa, né, vamos dizer assim. Chegou o relato ao quiliarca, né, da corte, que toda Jerusalém estava tumultuada, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, desceu correndo até eles. Aqui não conta, mas nós vamos já ler, foi Lucas que foi lá denunciar. Na hora que começou a confusão, que viram que ia matar Paulo, ele correu e foi fazer a denúncia para os romanos. Olha, estão matando um homem. Não disseram nem quem era. E aí os soldados foram para lá. Então aqui não tem os detalhes, né? E os soldados, eles pararam de bater em Paulo. Então, aproximando-se o quiliarca, segurou e ordenou que fosse atado com 2 correntes e informava-se sobre quem seria ele e o que teria feito. Na turba, uns gritavam algo, outros outra coisa, não podendo eles saber com certeza por causa do tumulto. Ordenou fosse ele conduzido à fortaleza. Quando chegou à escadaria, sucedeu de os soldados o carregarem por causa da violência da turba, pois a multidão do povo seguia gritando: levam! Aí vem o que nós vamos estudar hoje, que aqui é o... Estando prestes a ser conduzido para a fortaleza, Paulo diz ao quiliarca: é lícito a mim dizer-te algo? Ele lhe disse: sabes falar em grego? Não és tu então o egípcio que antes deste dia sublevou e conduziu para o deserto 4.000 varões dos sicários? Tinham mentido, né? Disse Paulo: eu sou um homem judeu, de Tarso da Cilícia, cidadão de uma não insignificante cidade, e te peço me permitas falar ao povo. Depois que lhe foi permitido, Paulo, colocando-se de pé sobre a escadaria e fazendo sinal com a mão ao povo, feito grande silêncio, discursou em dialeto hebraico, dizendo... Porque aqui que o povo se espanta, porque só os doutores da lei faziam uma palestra em hebraico. Porque o hebraico era uma língua, como durante muito tempo a igreja não fazia todos os ritos em latim. Então a língua hebraica era utilizada só dentro das sinagogas. Porque no dia a dia eles usavam o aramaico. O hebraico era para um doutor da lei. Entendestes? Porque a Torá está em hebraico, né? Mas está em hebraico. Então, ter essas informações, então, quando ele começa a discursar em hebraico, nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Bora lá? Então, esse aqui é só um aperitivo. Atos dos Apóstolos. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo, porque nesse momento começou a confusão. Pegaram ele, começaram a bater nele, a empurrar e levaram ele para o pátio, o bendito pátio aonde Estevão foi lapidado. Então o que ele está pensando? Poxa vida, Jesus me trouxe justamente para o mesmo local onde Estevão foi morto. Ele está acreditando que ele vai morrer. Então tudo isso é uma forma de eu reparar o mal que eu fiz. Então ele está, mas o povo está xingando, está batendo, e ele está aqui refletindo. Na véspera do último dia. Não foi no 7º dia que aconteceu, foi no 6º. Essas reflexões proporcionavam a Paulo algum consolo. Qual é a reflexão aqui? Olha, e refletiu: o mestre é o salvador dos homens e aqui padeceu pela redenção das criaturas, porque foi em Jerusalém que Jesus foi assassinado. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus, Gesiel era seu apóstolo. E ele, se referindo a Paulo, não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizara os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos. Olha só. Sentisse alegria. Não só por tomar a cruz e seguir o mestre bem amado, como por ter tido o ensejo, a oportunidade de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. É o texto que nós acabamos de ler no Evangelho da parábola. Esse ele não está cobrando de ninguém. Se eu devo,
Então ele já está perdoando a todos os verdugos. Ele nem avalia os verdugos. Ele está avaliando a própria situação dele. Eu sou um devedor, eu devo me alegrar por estar passando por isso. Tem essa consciência, é a maturidade. Meus irmãos, toda vez que nós nos pegarmos reclamando ser amado, o que é reclamar ser amado? É reclamar que a pessoa te diga muito obrigada, aceitação. Que a pessoa diga, exatamente, a aceitação. Que a pessoa acha que você é um cara legal, que te convide para tudo quanto é lugar, que isso, que aquilo outro. Entendeu? Então, sempre que nós nos pegarmos com essas atitudes nossas, de querer ser reconhecido, de querer ser apontado, isso classifica o quanto infantil ainda somos. Somos muito crianças espirituais. Ainda não nos colocamos nessa fase realmente adulta, de nos colocar como pessoas adultas. E nós percebemos o quê? A vida, todos os dias, ela nos apresenta situações. Mas é através da nossa vontade que nós iremos dizer como iremos passar. Então vamos ver aqui. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve. Ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E depois da morte podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Olha lá, ele disse assim, está vendo, Estevão? Olha, muito obrigada, mas eu também passei pela mesma dor, resgatei na carne o mal que te fiz. Você está entendendo? Poderá se aproximar dele e dizer isso com alegria. Pedir-lhe-ia perdão a Estevão. E exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Olha a consciência. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Lembra desse momento? Prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas, sanhudos, embravecidos, objurgatórias, repressão, censuras sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, injúrias, as fisionomias escarninhas, menosprezo dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo com violência. Dizia um jovem em coro de gargalhada: esta será em nome da sinagoga dos cilícios. A pedra passou sibilando, assoviando, de assobiar mesmo, que ele vai, imagina. Gente, o Paulo está morrendo. E dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nenhum minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade, que era o que mais incomodava quando ele olhava para a história. Silêncio. O que mais desconcertava era realmente a tranquilidade de Estevão, a paz que ele emitia no olhar. Trófimo e Lucas, que não está em Atos, está aqui. Entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, através de um amigo que presenciara a cena inicial do suplício,
procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Alguém que está, porque Lucas não estava presente, Trófimo também não. Então, algum amigo que estava lá já avisou a Lucas e eles correram. Para quê? Procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Por isso que quando o chefe da guarda chegou lá, ele não sabia de quem se tratava. Quem és tu? Um tribuno militar organizou incontinente um troço, uma parte de soldados, deixando a fortaleza, penetraram no amplo pátio, com ânimo decidido. A massa delirava no turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando a multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo, é um criminoso, é um malfeitor, estraçalhemos o ladrão. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas, não encontrando rabino de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis. O tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor que, de há muito, se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. Ele deduziu isso: olha, esse cara deve ser um ladrão daqueles, O peito contuso, de contundido, gente? Ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos, encarregados de César, enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: vai, gente, morra! Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade. Lembra? A gente acabou de ler isso em Atos, Permites, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre flexão da palavra em puro grego, e aqui para surpresa o homem diz: poxa, isso não é um ladrão, um qualquer, tem alguma coisa errada, e distinto. O chefe da corte replicou muito admirado: Não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devasta estas paragens? Acabamos de ler isso em Atos, Não sou ladrão. Respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha, em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora ainda receoso. Sou cidadão de Tarso, Sentindo-se num dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino. Historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Isso aqui era para dizer: eu não estou louco.
Estou mais equilibrado do que nunca. Ouvindo-lhe a palavra, cinzelada, né? É executada, tá? De misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido, a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Olha lá, Cláudio Lísias foi atendido por Jesus em algum momento, como ele diz, em situações amargas. E quando Paulo começou a falar de Jesus, meu Deus, ele é seguidor do Nazareno. Tomado de escrúpulos, cuidado, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos, pela expressão de sua enorme fortuna, mudou e solicitou. Amigo, Disse com voz quase imperceptível: não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria a tua cooperação imediata. Júlio. Sem dúvida. Respondeu o outro resoluto. E enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas, apropriadas. Reforçou a guarnição dos soldados. Iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado, de pormenorizar relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar, num impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da torre Antônia. E enquanto Cláudio Lísias se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomou providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes a pata de cavalo, que foi o que o senador Públio falou para o governador. Na hora que a multidão estava tentando invadir o palácio de Pilatos, o senador estava dentro, ele olhou para a multidão, respeitou a opinião do colega, apesar dele ser superior a Pilatos, ele disse: eu saberia resolver isso a patadas de cavalo. Mandava esse povo embora. Mas Pilatos queria ser político, Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. E ele ainda deu essa palestra em hebraico. A gente está com uma dor de cabeça, não vai para o centro espírita. A túnica estava empapaçada de sangue. Os guardas, impiedosos e irônicos, amarraram-no à grossa coluna
conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Agora ele vai dar outra carteirada. Lembrou que o mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus. Olha que bonito. Não sou Jesus? Porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado de Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador e convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até ao último dia de suas possibilidades na terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Esse Jesus podia morrer, eu não, tenho muito a fazer ainda. Eu tenho que trabalhar. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis. Verificando as suas escassas possibilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados: Prendeste-me à coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: Ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado, romperam em gargalhadas estrídulas, Vai lá, gente. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: Sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro de ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis, para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Esse soldo aí seria o salário, tá? Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: Quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? Paulo conhecia a lei. Ele não foi julgado, não tem crime. O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo sumamente admirado: Dize-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso no leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para a sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias.
Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: Isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso da Cilícia. Zelfos explicou então que tinha dificuldades para discernir a causa, concluindo: Pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não. Exclamou Lísias. Naturalmente, possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. E ele tem a cidadania romana. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência. Acrescentou Lísias, bem inspirado. Porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho-me seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Cláudio Lísias recebeu o alvitre, a proposta com displicência, com desinteresse. No íntimo sentia-se mais propenso a patronar, como defensor, a defesa do apóstolo. Sua palavra inflamada de fé impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o Sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Você vê que o Sinédrio era forte, tanto é que teve inclusive a guerra, em 60 e pouco, 70, não me lembro. O livro Há 2000 anos retrata muito bem isso, a revolta dos judeus. Mas disputar com o Sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, olha, ele era o quê? Cristão. Fez um gesto afirmativo e declarou: Concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que a garanta contra qualquer violência. Eu garanto. E assim foi na manhã seguinte, que será o nosso estudo da próxima sexta-feira. Quantas lições! Gente, esse é o exemplo do cristão. Verdadeiro cristão. É por isso que assim, nós, estudando essa obra, nós nos perguntamos assim: meu Deus, nós somos tão indisciplinados apenas para estudar. Apenas para estudar, para ir ao centro espírita, para dar continuidade ao nosso trabalho. E nós observamos a dificuldade, a dor, e ele não se submete em nenhum momento a desistir. Ele disse: eu vou usar o título, não porque eu quero viver, não é isso. É porque se eu realmente vier a ser flagelado, na forma que eu estou, eu vou desencarnar. Se eu tenho uma forma de evitar isso, por que eu não vou usar? Eu não posso querer me comparar com Jesus. Quem sou eu? E eu tenho muito trabalho também a realizar. O Cristo sabia o momento de parar, eu não. E aí ele recordou, inclusive, de Tiago e Pedro. Quantas vezes eles não realizaram, não intercederam para que não viesse dano a obra? Interessante. Muito bom, né, gente? Que gostoso. Comentários, perguntas. Foi bom, gente? Muito delicioso, né? Muito bom. Muitas lições, né, gente? Sintam-se realmente assim felizes
por essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar essa obra. Vamos orar? Muito obrigada, divino amigo, e muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais. E se algo temos a te pedir, Senhor, é que dê força, fortaleça, ampare a todos os nossos irmãos que nesse momento se entristecem pelas dores que estão passando. Que eles possam, Senhor da vida, receber de Ti o amparo, porque contigo o fardo é leve e suave é o Teu jugo. Muito obrigado, amor de nossa vida.